Preciso te contar que Leila Pereira pode sim vir a ter no futuro não tão distante um cargo no Vasco da Gama. Já o Betis da Espanha está de olho em volante do Palmeiras e do Fluminense. Pedida do Botafogo por Montoro está definida. Para completar, voo fretado para o Vasco suspenso. José Roberto Lamáquia tá bravo com as coisas no Cruz Maltino. Tudo sobre a Copa do Mundo, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Botafogo já definiu quanto quer para vender Montoro, uma de suas principais joias, meio atacante argentino de 19 anos de idade, comprado na temporada passada do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. A pedida de João Paulo Magalhães, presidente da associação e quem toca o clube nesse momento, precisa ser de pelo menos 20 milhões de euros, a partir de 118 milhões de reais, e o Botafogo se senta à mesa para começar a conversar, embora com o sonho de alcançar, com bônus, algo na casa dos 25 milhões de euros. Montoro pode se tornar o segundo maior ativo do atual elenco botafoguense, só atrás de Danilo Santos, volante que veste a camisa da seleção brasileira e é pretendido, entre outros, para o Flamengo e Palmeiras. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Danilo, que o Flamengo foi o dono da melhor oferta, 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras aparece com cifras um pouco inferiores, 22 milhões de euros fixos, mais um valor não definido de bônus. Mas a ideia do Botafogo e do Danilo é se acertar com algum clube da Premier League. Só para completar, registrar que Montoro, na atual temporada, soma 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Esse é mais um dos vários reforços botafoguenses que se transformaram em dívida na FIFA. E a qualquer momento, certamente a Corte Arbitral do Esporte também vai fazer ou vai aplicar mais um transfer ban no Botafogo. Hoje, o time mais ameaçado de uma punição com perda de pontos pela FIFA é justamente o Botafogo, devido aos vários atrasos na quitação de compra de atletas pelo mundo. Hora de falar sobre Brasil versus Japão. O adversário da seleção brasileira foi definido na noite dessa quinta-feira. O Japão empatou em 1-1 com a Suécia, terminou em segundo lugar do seu grupo e será o rival do Brasil. Jogo marcado para as 14h da próxima segunda-feira na cidade de Houston. E dá para dizer que o Japão é um freguês habitual da seleção brasileira. São 14 jogos, 11 vitórias do Brasil, 2 empates e 1 derrota. 37 gols para o Brasil, 8 gols para o Japão. É bem verdade que o último jogo representou a única derrota da seleção brasileira, amistoso disputado em Tóquio em outubro do ano passado e vitória por 3-2 dos japoneses. O Brasil, que já havia iniciado a partida com um time reserva, chegou a abrir 2-0, colocou ainda mais reservas em campo e com um time completamente mexido, tomou a virada por 3-2. Para mim, o Brasil é favorito. Por mais que muita gente diga que o Japão tem jogado muita bola, tem uma ótima seleção, até gosto. Time muito coletivo, de bons talentos, mas na base da individualidade, vejo o Brasil bem favorito. O Japão chega para o confronto com o Brasil depois de empates contra a Suécia e Holanda e a vitória contra a Tunísia por 4-0. Meu palpite? Brasil 2, Japão 0 ou Japão 1, ainda estou na dúvida em relação a isso. Se o Brasil passar pelo Japão, deve enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, levando em consideração que a Noruega termina em segundo no seu grupo. Se a Noruega vencer a França nessa sexta-feira às 4h, quem vem para a chave do Brasil é a França, e aí estou para dizer para vocês que o buraco seria mais embaixo. E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para a venda da SAF para Marcos Lamáquia. Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do de Ossa que o Betis havia aberto negociações com 2 clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas.
Vale a lembrança de que o Emi Martinez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Se Emi Martinez pode sair, Kaique está de volta. O goleiro revelado no Palmeiras e que fez boa temporada no futebol português será utilizado como terceira opção no gol do restante da temporada. Se o Kaique está chegando, quem perde seu espaço é Aranha, goleiro formado na base, que está à procura de clubes por empréstimo. E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamáquia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamáquia, ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamáquia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamáquia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamáquia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa, sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamáquia completa, então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube, ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamáquia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Edilson Felipe quer saber se o Palmeiras vai contratar o Cebolinha. Nesse momento parece ser mais negócio para os clubes brasileiros esperar pelo Cebolinha no fim da temporada do que gastar 4, 5, 6 milhões de euros junto ao Flamengo, tá? Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai comprar o Danilo Santos? Tem algumas páginas cravando que o negócio está fechado. Informação que eu tenho é completamente diferente. Segue sendo prioridade hoje para o Danilo e para o Botafogo negociá-lo com times da Europa. E não tem muita lógica você antecipar o movimento. O Danilo pode se valorizar, o Danilo pode ser peça importante na seleção brasileira, eventualmente campeão do mundo. Qual é a lógica de você vender o jogador antecipado, sabendo que ele pode, indo bem com a camisa da seleção, ganhar notoriedade, ganhar valor, enfim. Mas tem muita gente cravando que o acordo está fechado. Eu conversei com um dos empresários dele lá depois da partida entre Brasil e Haiti nos Estados Unidos. Contei para vocês que eu assisti ao jogo naquele setor destinado a familiares de jogadores e também a grandes empresários. Um dos empresários do Danilo estava lá, me contou que o Flamengo e o Palmeiras assinaram com propostas parecidas, a do Flamengo de 25 milhões de euros fixos, a do Palmeiras de 22 milhões de euros, mas nem o Danilo nem o Botafogo querem fechar por agora, porque o Danilo está obcecado com a ideia de jogar no futebol inglês, tá bom? Não é nem na Europa, é no futebol inglês, mais especificamente, beleza? Edilson Felipe, boa noite, Nicola. O Palmeiras tá no mercado, não para grandes movimentos, tá? Ele quer muito contratar o Danilo, mas não se fala em outras atualizações. Por exemplo, o Leonardo que está perguntando sobre novidades do Palmeiras. O Palmeiras vai contar com o Kaique, goleiro da base, que havia sido emprestado para Portugal, deixou excelente impressão por lá. Existe até a chance de o Kaique virar o goleiro reserva do Carlos Miguel.
com o Marcelo Lomba se tornando a terceira opção. Por conta da chegada do Kaique, é o Aranha quem vai perder espaço. O Palmeiras está buscando ofertas por empréstimo para o Aranha, jogador da base. O Nelson de Ossa, colombiano, do Betis no Flamengo. Então, o maior interessado era o Vasco, empréstimo com opção de compra que poderia virar obrigação, tá? O valor superior a 8 milhões de euros, até porque ele tinha sido comprado do Monterrey por 10 milhões e meio de euros. Eu posso até mandar uma mensagem para o Boto, que já respondeu no início da live a respeito do Davi Romero, mas até por conta desse entrave judicial da venda da SAF do Vasco, pode ser que essa negociação do De Ossa acabe caindo. Mas o Betis está tão convencido de que o De Ossa não fica, que ele já está no mercado em busca de reforço para essa posição, e os dois alvos estão no futebol brasileiro. O Betis conversa com o Facundo Bernal, que é um volante contratado pelo Fluminense, mas que ainda não engrenou como se imaginava, proposta na mesa do Flu de 10 milhões de dólares, embora exista também uma sinalização de interesse no Emi Martínez, volante que pertence ao Palmeiras, está defendendo a seleção uruguaia na Copa, embora não esteja jogando, sinalização de uma proposta de 8 milhões de dólares. Hoje, dá para dizer que o Betis tem mais interesse no Bernal do que no Emi Martínez, tá bom? Nicola, alguém chegando no Palmeiras? A pergunta é do Cirilo. Cirilo, o Barbosa foi apresentado, já está treinando com o restante do elenco, o Kaique foi reincorporado ao grupo, o goleiro que era da base estava jogando no futebol português, agora todas as atenções voltadas a Danilo, jogador do Botafogo, embora a gente não deva ter novidades sobre o Danilo antes do fim da Copa, tá bom? Se eu for o Palmeiras, vai vender o Flaco Lopes? Obrigado, Edilson, pelas palavras sobre uma possível venda do Flaco. O que se especula é que o Atlético de Madrid é o maior interessado para repor a saída do Julián Álvares. Só que até aqui o Julián não saiu e o Atlético já recusou propostas de 150 milhões de euros. O que o Palmeiras diz é que o valor do Flaco Lopes é a partir de 40 milhões de euros. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizados do Palmeiras nesta sexta-feira agitada com muita informação do Verdão. Então, desde já, peço muito o seu like, a sua colaboração para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo. Já chega deixando um like, assistindo no nosso canal, ative também o sininho das notificações para ficar sempre atualizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!